A expressão usada em Gênesis 22:14, no monte do Senhor se proverá, tem sido considerada equivalente ao ditado: o limite do homem é a oportunidade de Deus. Eu acho tremendo. É uma passagem que alguns até contestam, duvidam do teor dela, mas aquele pedido de Deus que Abraão entregasse seu filho Isaque foi forte, tremendo. E temos lições implicativas, tremendas nessa experiência. Isaque seria aquele que, como herdeiro, providenciaria que Abraão tivesse a continuidade da sua descendência, seu nome e tudo mais. E entregar o filho precioso da promessa em sacrifício era algo desafiava o coração do pai, mas uma obediência não cega, mas uma obediência verdadeira, uma obediência confiante, fez com que Abraão trouxesse para nós essa pérola do princípio de ensino de depender do Senhor. Deus está pedindo que eu envie Isaque, mas algo irá acontecer. Eu não sei o que, não sei como, nem quando, mas Abraão estava pensando assim: Deus proverá. O filho pergunta: pai, mas cadê o cordeiro? Tem lenha, tem brasas, tem a faca e tudo, quase tudo necessário para apresentarmos um sacrifício ao nosso Deus. E o filho pergunta constrangido: mas cadê o sacrifício, a ovelha, né, o holocausto para ser oferecido? Aí Abraão, não obediente cego, mas um obediente confiante, traz esse princípio de ensino para nós: Deus proverá. Irmãos, esse é um ensino tremendo a respeito de como Deus cuida das coisas. Há situações na minha e na tua vida que parecem sem compreensão, sem clareza, e nós precisamos aprender essa confiança, que é o princípio da fé, de colocar o pé sem ter o chão, sabendo que Deus colocará o chão embaixo. Uma confiança completa, profunda e plena de que Deus proverá essas coisas. Será que confiamos em Deus? Veja só, pequenos desafios do dia a dia. Um deles é continuar firme na igreja, frequentar os cultos. Será que Deus proverá? Eu vou para a igreja. E será que Deus proverá o livramento, que eu não pegue a enfermidade, ou que se eu pegar eu vou passar bem, e eu vou resistir, vou ficar mais imunizado do que antes? Até que ponto eu confio que quando eu passo por uma prova, seja qual era, uma grande prova, uma pequena prova do dia a dia, eu continuo confiando em Deus. Eu continuo dependendo exclusivamente e primeiramente de Deus. Eu tenho capacidades, às vezes eu tenho um recurso, uma reserva financeira, e eu me recorro primeiro a elas ou confio em Deus? Me lembro de uma experiência que tive numa igreja há anos atrás, e me fez pensar sobre isso. Os diáconos e obreiros que estavam à porta da igreja, vendo uma pessoa passar mal, tiveram uma atitude de pronto atendimento, levar a pessoa no posto de saúde, na emergência, e é uma atitude rápida, boa e louvável. E eu considero isso e ensino que os obreiros devem fazer isso. Depois de orarem, que façam isso depois de buscarem Deus em primeiro lugar. Talvez não há tempo de levar até o altar, talvez não há tempo de fazer uma reunião de intercessão ali no ato, mas dá tempo de ungir, dá tempo de orar. Se não é possível chamar o pastor, se não é possível chamar um obreiro com um pouco mais de experiência, é possível orar. Esses cuidados a gente deve ter, sim, mas depois de confiar em Deus. Depois de saber que Deus é o provedor. Então nós recorremos ao médico, recorremos às finanças, recorremos às nossas reservas, recorreremos às nossas experiências para nos safar, digamos assim, de situações difíceis, mas só depois de recorrermos a Deus. Qual é a natureza de um cristão? Qual seria o de esperar de um cristão? De que ele recorra em primeiro lugar ao seu Deus, ao seu Pai, aquele que dirige a sua vida. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. Podemos confiar em Deus. Eu pergunto se você gostou dessa lição de hoje.
Então curte aqui na página e compartilhe com alguém. E nós nos vemos na próxima. Fique com Deus e Deus te abençoe.